Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Vamos hoje continuar a leitura do livro A História da Igreja, do irmão Andrew Miller. Continuando aqui desse tópico, os reinados de Adriano e dos Antoninos, do ano 117 ao ano 180 depois de Cristo. E antes de iniciar a leitura, só falar com os irmãos de novo, da importância de a gente estar lendo esse livro, A História da Igreja, para a gente estar a par e a gente nós podermos estarmos cientes, do tempo em que nós vivemos, em qual tempo nós estamos, e com relação, principalmente em relação à história da igreja, Que tempo que nós estamos? A gente aprende muito, desse tempo, dessa história da igreja, vamos dizer assim, pelo que foi nos revelado pela palavra de Deus lá em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3 ali, nos escritos ali das cartas às 7 igrejas. E ali a gente tem a revelação de Deus para esses períodos de tempo para a igreja. Aqui, nesse livro, o irmão fez aí, está fazendo assim um relato da história da igreja aqui, neste mundo, a sua caminhada, e nos mostrando assim os fatos, vamos dizer assim, históricos, que é de conhecimento de todos, porque está registrado em livros, na Bíblia e também em livros seculares, com autores seculares que escreveram algumas coisas também sobre esses períodos de tempo aí relativos à igreja. Claro que para nós o que vale muito mais é aquilo que o Senhor nos relatou e nos revelou através da sua palavra, o que a gente sabe e conhece através da palavra dele. Os relatos baseados nos que os autores seculares escreveram e tudo mais, serve apenas como um apoio, vamos dizer assim, um acréscimo a mais para a gente estar entendendo mais. A gente sabe da fragilidade, muitas vezes, da perspectiva ou do foco que esses autores colocam, ao escrever sobre algo, sobre a igreja ou sobre os cristãos. Tá bom? Mas o autor aí, ele consegue compilar tudo isso aí de forma bem sábia, vamos dizer assim, bem sábia, e trazer para nós. Assim a gente consegue ter um entendimento, uma compreensão, uma clareza da caminhada da igreja através aí dos tempos, através da história aí. Então, dito isso, vamos iniciar aqui a leitura. Os irmãos que estão em comunhão, fiquem à vontade para interromper a leitura em qualquer momento, e também vou ter alguns momentos que eu vou dar um tempo, e os irmãos podem comentar, se assim acharem alguma coisa que queiram destacar, ou que falou ao coração e queiram comentar. Os irmãos que não estão em comunhão, as irmãs também podem perguntar, e se quiser se a leitura não estiver muito clara, também pode falar. A gente vai tentar fazer a leitura da melhor forma possível para que todos possam compreender, entender e tirar proveito. Tá bom? Embora seria injusto classificar Adriano e o primeiro Antonino com os sistemáticos perseguidores da igreja, aí só esclarecendo, viu, irmãos, Adriano e Antonino são imperadores romanos, tá bom? Ainda assim, os cristãos foram expostos aos mais violentos sofrimentos e morte
durante o domínio deles. O costume cruel de atribuir todas as calamidades públicas aos cristãos e de pedir pelo sangue deles como expiação para as divindades ofendidas continuavam e eram geralmente cedidas pelos governantes locais e não controladas pelos indiferentes imperadores, mas sob o reinado do segundo Antonino, Marco Aurélio, o espírito maligno da perseguição aumentou drasticamente. Não era mais confinada às explosões de fúria popular, como também era encorajada pelas mais altas autoridades. A tímida proteção que os decretos ambíguos de Trajano, Adriano e dos Antoninos proporcionavam aos cristãos foi retirada, e as excitadas paixões dos pagãos idólatras não foram refreadas pelo governo. É de grande interesse para o estudante da história da Igreja ver como isso podia acontecer sob o reinado de um príncipe que se distinguia pela aprendizagem, filosofia e suavidade geral de caráter. Os últimos 60 anos de relativa paz tinham aberto um amplo campo para a propagação do Evangelho. Durante esse período, houve rápido progresso de muitas maneiras. As congregações cristãs aumentaram em número, influência e riqueza por quase todos os cantos dos domínios romanos. Muitos dos ricos, sendo cheios do amor divino, distribuíam o que tinham aos pobres, viajavam para regiões que ainda não tinham ouvido o som do Evangelho, e tendo ali plantado o cristianismo, seguiam para outros países. No entanto, o Espírito Santo não podia trabalhar sem despertar os ciúmes e agitar toda a inimizade dos apoiadores da religião nacional. Aurélio viu com maus olhos o poder superior do cristianismo sobre as mentes dos homens, comparado com sua própria filosofia pagã. Ele se tornou, então, um intolerante perseguidor e encorajou as autoridades provinciais a esmagar o que ele considerava um obstinado espírito de resistência à sua autoridade. Mas o evangelho da graça de Deus estava muito além do alcance de Aurélio. E nem sua espada, nem seus leões poderiam prender sua triunfante carreira. Apesar das sangrentas perseguições que ele excitava ou sancionava, o cristianismo era propagado por todo o mundo conhecido. Mas aqui devemos fazer uma breve pausa para olhar à nossa volta. Há algo muito mais profundo na mudança do governo em relação à igreja do que o mero olhar histórico pode discernir. Cremos estar chegando ao fim do primeiro período e início do segundo período da igreja na Terra. Então aí ele está falando, lógico, né, o período que ele está falando aí é aquele período lá em que esses imperadores romanos estavam perseguindo a igreja ferozmente e matando os cristãos, encarcerando, torturando. Então eram perseguições de todo tipo,
sem, vamos dizer assim, sem nenhuma justificativa, vamos dizer assim, clara, porque até porque quando a gente vê a história do Império Romano, era até um império em que, onde ele chegava e conquistava, ele não proibia a, que as nações onde ele conquistou expressassem ou continuassem com seus cultos da sua religião. Tanto é assim que lá na Judéia, os judeus continuavam adorando a Deus, indo no templo e praticando a religião, né, ali deles, que foi dada por Deus assim para eles. E o Império Romano não impedia os judeus de assim expressarem sua fé, vamos dizer assim, né, em obediência a Deus nos ritos da lei ali, né. Da mesma forma, em outros locais, com outros povos pagãos, né, o Império Romano não proibia e não perseguia e não impedia que esses povos continuassem, mesmo dominados por Roma, continuassem expressando assim a religião deles. E o que a gente vê, então, né, aí em relação aos cristãos, é uma coisa até, assim, olhando humanamente, com o olho natural, a gente pensa assim, sem nenhum tipo de justificativa ou algo totalmente assim aleatório, né? Mas a gente sabe, né, que o inimigo, Satanás, estava por trás disso tudo também, citando esses imperadores romanos. E claro, né, a gente sabe que o Senhor assim permitiu também. Né, a gente sabe de uma perseguição que houve durante o período na igreja de Esmirna, né, lá na carta de Apocalipse, capítulo 2 ou 3, se não me engano, e uma perseguição de 10 anos, né, vamos dizer assim. Mas o Senhor assim permitiu que aquilo ocorresse, mas esteve, né, fortalecendo e mantendo a fé desses cristãos. Mas os romanos, então, né, perseguiram e mataram e prenderam e fizeram muitas coisas, né, contra os cristãos por pura, vamos dizer assim, má vontade, vamos dizer assim, né, e maldade aleatória, assim, e sem propósito com relação aos cristãos. E a gente sabe que durante esse período aí, né, muitos cristãos morreram e o exemplo de fé deles e perseverança e de firmeza nas coisas do Senhor só fez com que esse evangelho se espalhasse mais e mais ainda e se firmasse mais e mais durante todo aquele período no mundo, naquele mundo conhecido ali. Então, os relatos que tinham dos cristãos nessa época eram só relatos de obras de caridade, de pessoas que eram boas, pacatas, calmas, que não se metiam em confusões, né? Nessa época aí mesmo, historicamente, isso não está na palavra de Deus, mas quando você lê a história lá desse período, né, os romanos tinham o mesmo costume de quando uma criança nascia com algum defeito ou com alguma coisa que não ia sobreviver ou, ou com alguma deformidade, alguma coisa dessa, né, eles pegavam a criança e deixavam lá no campo, abandonavam no campo, e aí a gente sabe o que acontecia, né? Os animais selvagens vinham, o lobo, né, e outros animais vinham e comiam aquela criança. E o que acontecia? Os cristãos, nessa época, quando viam essas crianças assim, eles pegavam elas e iam criar. Né? Então, só tinham relatos assim dos cristãos, né? De obras, né? De caridade, de amor e de cuidado, né? Com o próximo.
E mesmo assim, a gente vê aí nesse primeiro relato aí, como eles, por qualquer motivo, culpavam qualquer coisa que acontecia na Terra, culpavam os cristãos. Digamos que choveu muito, alagou lá as plantações, né? E eles perderam toda a plantação. Eles pegavam e diziam que foi por culpa dos cristãos, e aí começavam a perseguir os cristãos. É um período realmente difícil, mas que o Senhor fortaleceu a fé desses irmãos e o evangelho continuou, né? Porque, como diz também na palavra, né? As portas do inferno não prevaleceram contra a, a igreja aí, nesse caso, né? Que o Senhor, assim, está levantando, está construindo. Vamos continuar a leitura. O fim do primeiro período e o início do segundo. Pode-se dizer que a condição efesiana da igreja, isto é, a condição da igreja sob a luz da carta à igreja de Éfeso, Apocalipse 2, do verso 1 ao 7, terminou com a morte de Antonino Pio, no ano 161. E a condição esmirniana, isto é, a condição da igreja sob a luz da carta à igreja de Esmirna, Apocalipse 2, do 8 ao 11, parece ter começado com o reinado de Marco Aurélio. A perseguição na Ásia irrompeu com grande violência no ano 167. Sob os novos decretos desse imperador, e Esmirna, especialmente, sofreu grandemente. O justamente estimado Policarpo, bispo de Esmirna, sofreu o martírio nesse tempo, mas a fim de provar o ponto de vista de que tomamos, será necessário dar uma olhada brevemente nas cartas às igrejas de Éfeso e Esmirna. Sobe um pouquinho aí, Jefferson. Então, primeira carta à igreja de Éfeso, Apocalipse 2, do verso 1 ao 7. O grande objetivo da igreja neste mundo era ser a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3, 15. Esse, só um adendo aqui, né? Esse versículo aí, eu gosto muito dele porque ele, tipo, como que diz, que mostra o objetivo, a meta, aquilo que Deus deu à igreja, ou colocou em nossas mãos como responsabilidade da igreja de Deus, como aquilo que é responsabilidade do homem, nós, né? Estarmos aqui, neste mundo aqui, realizando. Então, a gente vê lá em 1 Timóteo 3,15, a gente pode até abrir para eu ler o verso todo, 15 e 16, é muito interessante, porque ela mostra exatamente isso. A gente tem que estar sempre lembrando disso, né? Porque a gente sabe, então, o porquê da igreja estar aqui. O porquê, né? Nós cremos no Senhor Jesus, somos salvos e não somos levados para o céu, mas continuamos aqui na terra para dar um testemunho particular e pessoal, cada um, né, pessoalmente dá um testemunho, mas como igreja, como assembleia, também temos um testemunho a dar ao mundo. Então, Paulo fala a Timóteo aí na primeira carta, e na primeira carta a Timóteo, ele chama a igreja assim como a casa de Deus. Então, ele fala assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Lembrando que Paulo tinha escrito, né, essa carta
e tinha dado orientações a Timóteo ali na carta, várias orientações de como proceder. E aí ele fala isso aí, né? Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, essa igreja aí do Deus vivo, essa casa de Deus, aí, esse caráter de igreja, onde a responsabilidade foi dada a nós, aos homens, para aqui neste mundo ser o quê? A coluna e firmeza da verdade. Então, a coluna sempre vai nos remeter ao testemunho, né? Aquilo que os homens vão ver através da igreja, né? E o que eles vão ver tem que ser, né, essa glória, a glória, a honra e essa boa nova e essa manifestar essa pessoa, né, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, a coluna e firmeza da verdade. Então, essa é o caráter da igreja, nesse caráter de casa de Deus, igreja de Deus vivo. Quando fala igreja aí, pode trocar também por assembleia, né? Porque é a mesma palavra, assembleia, igreja, é a mesma palavra aí. Assembleia de Deus vivo, ou igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, esse versículo é muito bom a gente estar sempre lembrando dele, para a gente entender qual é qual é o caráter da igreja aqui neste mundo, que ela deve estar mostrando para esse mundo, né? o que ela deve estar fazendo, né, para que esse testemunho da pessoa do Senhor Jesus Cristo possa estar sendo manifestado aí ao mundo todo. Voltando ao texto, Jefferson. Então aí o autor, né, o Andrew Miller fala: o grande objetivo da igreja neste mundo era ser a coluna e firmeza da verdade, 1 Timóteo 3,15, que a gente acabou de ler. Ela foi criada para ser a portadora da luz de Deus. Ela é, assim, simbolizada por um castiçal de ouro, um suporte de luz. Né? Lembrando lá também de Apocalipse, lá no início, né? Fala disso, né? Do Senhor Jesus andando entre os castiçais de ouro ali, né? Então, veja que a igreja é esse castiçal de ouro, esse suporte de luz, porque a luz é o Senhor Jesus, né? A gente apenas transmitimos essa luz que vem do Senhor Jesus, né? Paulo fala lá em 2 Coríntios, né? Refletimos a imagem, né, do Senhor como um espelho, não, refletimos bem como uma coisa que, né, não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. Então, castiçal de ouro, um suporte de luz. Ela deveria ser uma testemunha verdadeira do que Deus tinha manifestado em Jesus na terra. E do que ele é agora, quando Cristo está no céu. Olha que importante isso. A igreja deveria ser uma testemunha verdadeira do que Deus tinha manifestado em Jesus na terra. Então, lembrando do Senhor Jesus, quando ele veio aqui a este mundo, ele se fez carne no homem, né? E de tudo o que ele manifestou e apresentou quando esteve aqui neste mundo andando, né? E a gente lembra lá dos evangelhos, né? Do relato dessa pessoa, do Senhor Jesus, como ninguém
encontrou nele mal nenhum, nada que pudesse ser repreendido. Da sua boca não saiu nenhuma palavra fútil ou uma palavra torpe, nada, só as coisas excelentes e puras que manifestavam, né, a, a pessoa divina e maravilhosa que era o Senhor Jesus, perfeita, né, santa, que é o Senhor Jesus. Então, esse tinha manifestado em Jesus na terra e do que ele é agora. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus agora está no céu, um homem, né, em glória lá, à direita de Deus. Verdadeiro Deus e o homem ali no céu. O primeiro homem, né? Ali, que está no céu. E depois, quando ele vier e nos levar, aí, né, outros homens, né, vão estar lá no céu, morando, né, com o Senhor Jesus Cristo. Aprendemos também dessa carta que a igreja, sendo um portador do testemunho neste mundo, é ameaçada de ser deixada de lado, a menos que seu primeiro estado seja mantido. Mas, infelizmente, ela falha, como sempre faz a criatura. Os anjos, Adão, Israel e a igreja não mantiveram seu primeiro estado. Então, quando a gente está falando estudando sobre as dispensações, né? A gente falou lá, né, que cada período da dispensação terminava com a ruína, né? Então, aquilo que Deus coloca nas mãos do homem, da criatura, para que ela mantenha, né, aquilo que Deus deu e que é e ela, vamos dizer assim, a responsabilidade de estar manifestando. Então o homem falhou. E não foi diferente também com a igreja, né? Aí ele fala dos anjos, os anjos caíram, Adão caiu, Israel também caiu, ruína, e a igreja. A gente sabe hoje que também a igreja, naquilo que Deus deu a ela, colocou nas mãos dela para ela manter, ela também caiu. Continuando. Tenho, porém, contra ti, disse o Senhor, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2, 4 a 5. Aí é a primeira carta, né? Está falando aí a igreja de Éfeso. Irmãos e irmãs, até aqui está tranquila a leitura? Tá ótimo. Os irmãos de comunhão também fica à vontade de comentar, tá bom? E às vezes eu estou dando um tempinho aqui exatamente para isso, tá? Vamos continuar. Havia ainda, no entanto, muito do que ele podia elogiar. E ele elogia tudo o que pode. Como uma assembleia, eles tinham paciência, eles tinham trabalhado e não se cansaram. Eles não podiam suportar os homens maus, ou aqueles que buscavam os lugares mais elevados na igreja. Mesmo assim, ele sente que estão abandonando ele mesmo. Deixaste o teu primeiro amor. Vamos dar uma lida nesse trecho da carta de Apocalipse, Jefferson?
que a gente está lendo aqui, mas só para os irmãos fixarem na mente de que trecho aí da palavra de Deus, de Apocalipse, está sendo comentado aí pelo autor, aí, né? Está sendo apresentado pelo autor. Então, Apocalipse, capítulo 2, ali do verso 1 em diante, ele tá comentando, está falando ali sobre a primeira carta à igreja em Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E aí ele continua aqui. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Lembrando aí que as obras dos nicolaítas, né, é a obra daqueles que querem atrair seguidores para si, tá bom? Essa é a obra dos nicolaítas, que representa aí um embrião do que a gente hoje conhece como clericalismo, ou seja, um grupo de homens, e hoje até de mulheres, né? Um grupo de homens, né, dominando sobre os outros, né? E tendo seguidores e tendo aqueles que vão estar sobre, né, a sua autoridade, vamos dizer assim. Então, essas obras de nicolaítas aí é um embrião, né, do clericalismo. Você vê que como no início já da igreja, essa ideia começou a ser plantada aí no meio da igreja e depois ela se desenvolveu. Vamos voltar lá para o texto, Jefferson. Então, como o irmão estava falando aí agora dessa carta aí de Éfeso, por isso que eu achei bom a gente ler lá, né, a primeira ali, a carta a Éfeso. O testemunho externo pode continuar, disse alguém, mas não é isso que o Senhor mais valoriza. Embora o valorize, desde que seja simples, genuíno e fiel. Ainda assim, ele não pode deixar de apreciar, acima de tudo, os corações devotos a ele, o fruto de seu próprio amor pessoal, perfeito e de alto sacrifício. Então aí ele está destacando, né, porque a igreja, né, em Éfeso, ela era uma igreja operosa, né? A gente viu ali, se conhece o trabalho, né, as obras deles, tudo mais. Mas estava faltando lá, né, que eles tinham deixado o primeiro amor. Então aí ele está destacando que o Senhor valoriza realmente assim a obra, fazer, né, o trabalho, mas, né, o que ele mais aprecia acima de tudo isso, né, são o coração devoto, essa afeição e esse amor, né, a essa pessoa maravilhosa que é o Senhor Jesus Cristo. E não deixar, né, esse coração devoto, essa afeição, esse amor, né, se esfriar, se desvanecer e
e acabar em apenas em muita obra sem essa profundidade, né, de relacionamento e de proximidade com a pessoa do Senhor Jesus. Então, às vezes, a gente pode se ocupar muito com o fazer, e, né, a gente às vezes esquece de estar tendo esse tempo, esse momento, onde a gente vai estar com essa pessoa, com o Senhor Jesus, né? E muitas vezes é nesses momentos com o Senhor em que, né, ele pode nos fortalecer, nos animar. A gente lembra sempre do Senhor Jesus, né? Ele sempre tinha aquele momento em que ele deixava, né, os discípulos ali, depois de um dia, às vezes até muito extenuante, muitas coisas, atendendo muitas pessoas, mas ele deixava e se retirava, ia para um lugar só para estar em oração, falando com o Pai, né? Então, essa proximidade, essa afeição nunca faltou, nunca deixou, nunca se esfriou no coração do Senhor Jesus com relação ao Pai. E assim também é um exemplo para nós, né? Que também não devemos deixar que isso também se esfrie em nosso coração, como aí aconteceu com a igreja de Éfeso, né? Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Então, ele não pode deixar de apreciar, acima de tudo, os corações devotos a ele, o fruto do seu próprio amor pessoal, perfeito e de alto sacrifício. Ele tem uma esposa sobre a terra, a quem ele deseja ver, tendo como único objeto de afeição ele próprio, e mantida pura para ele, do mundo e de seus caminhos. Então ele está falando aí da igreja, né? Ele tem uma esposa sobre a terra, né? A igreja, a noiva de Cristo. Ainda não é esposa, né? Vai ser esposa quando lá no céu houver a boda, né? Então hoje é a noiva de Cristo. Deus nos chamou para isso, não apenas para a salvação e para um testemunho para Ele, mesmo em piedade, por mais verdadeiro e importante que isso seja. Mas, acima de tudo, Deus nos chamou para Cristo, uma noiva para seu Filho. Certamente, isto deveria ser nosso primeiro e último pensamento, nosso pensamento constante e terno, pois estamos compromissados com Cristo, e ele provou a plenitude e fidelidade de seu amor por nós, mas e o nosso por ele? A gente sempre tem que lembrar, né, que dessa relação, Cristo e a igreja, o noivo e a noiva, em que até, né, o casamento aqui na Terra entre homem e mulher é uma figura disso, e não o inverso. Muitas vezes a gente fica, né, invertendo. Não, é o casamento aqui entre um homem e uma mulher que é uma figura de Cristo e a igreja. Então a realidade aí é de um relacionamento, vamos dizer assim, íntimo, próximo, é Cristo e a igreja. Então, se a gente tiver, né, nesse pensamento, a gente entende, né, que o relacionamento mais íntimo que a gente possa imaginar
é o relacionamento entre um homem e uma mulher no casamento, né? Essa intimidade, essa proximidade, esse conhecimento um do outro, essa cumplicidade e tudo mais. Então, isso aí é só, vamos dizer assim, uma sombra, uma figura do relacionamento de Cristo e a igreja. Então, a gente entendendo isso, a gente sabe quão mais elevado ainda é, né, essa intimidade, essa proximidade com essa pessoa, que nós devemos estar, vamos dizer assim, cultivando, né, buscando cada dia, conhecendo mais a pessoa do Senhor Jesus. Nos leva a ter esse pensamento, né? E essa meditar nisso, para que a gente possa, conhecendo essas coisas, sabendo dessas coisas, a gente ter, vamos dizer assim, atitudes e comportamentos e disposição que levem, né, a essa realidade que é dessa, dessa relação íntima, próxima, né, de Cristo e a igreja, da noiva que ama e, e quer estar com o noivo. Lembro aqui das 10 virgens, né? Aquela parábola que o Senhor Jesus contou. E elas estavam esperando o noivo, né? Esperando. Então, somos nós hoje também, né? Esperando o noivo. E como está o nosso coração nessa espera? Se distraindo com as coisas do mundo, e aí esquecendo que o noivo logo vem? Ou estamos aqui, mas não deixamos de estar, né, ansiosos, esperançosos e com o coração ansioso, não no sentido de aquela ansiedade, vamos dizer assim, ruim, né, que deixa a pessoa deprimida. Eu estou falando de ansiedade no sentido de estar querendo, né, que o Senhor venha logo, né, e a gente possa estar com Ele, nesse sentido aí, né, ansiando a vinda do Senhor Jesus para nos levar a estar para sempre com Ele no lar celestial. Então é nesse sentido aí. E, irmãos, estão me ouvindo bem todos? Tiago, fala um pouquinho mais alto aí, perto do microfone. Pronto, tá ouvindo agora? Joia, agora tá bom. Pronto, eu queria só fazer um breve comentário, porque quando o irmão falou sobre essa questão de nós, da questão do relacionamento, né, e de estarmos atentos ao que de fato é importante, nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos, até mesmo em assembleia, no momento em que nós estamos reunidos, é de proveito, porque sabemos que nós estamos cumprindo aquilo que a palavra nos ensina. Mas creio eu que seja interessante nos atentarmos sobre o maior, é, o que de fato é mais valoroso naqueles momentos em que todos nós estamos ali reunidos, que se encontra, na verdade, no momento em que nós paramos para ler e estudarmos um capítulo, né, como nós fazemos todos os domingos. E, e refletindo aqui no que o irmão estava falando, trazendo até sobre esse assunto mesmo, me recordei de um fato que aconteceu no capítulo 10 de Lucas, a partir do versículo 38, que até diz o seguinte: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia,
e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então eu achei interessante o que o irmão estava falando e me recordei desse versículo, porque aqui o Senhor, ele, ao dizer que Maria escolheu a boa parte, ele nos convida, né, a direcionarmos nosso coração para as coisas que realmente importam, nosso relacionamento com Deus e a atenção às suas palavras. Então foi isso que Maria fez. Ela, né, sabia que tinha assim afazeres e etc, mas naquele momento uma só era importante, que era justamente ela sentar-se aos pés de Jesus e escutar o que ele tinha para falar para ela, né? Não só para ela, mas para todos que estavam ali presentes. E Marta, afadigada e ocupada com tantos e tantos afazeres que são até lícitos, mas naquele momento não convinha que ela assim procedesse. Então, nós sabemos que no mundo em que nós vivemos há um tempo para todas as coisas. Então, no momento em que nós estamos nessa reunião mesmo virtual, em assembleia, etc., no momento em que a palavra está sendo lida, nós precisamos entender que ali é o Senhor falando, que ali são as palavras que o Senhor nos deixou e deixou para a nossa edificação, para a nossa orientação. E isso eu acho até interessante porque se nós assim não procedermos, nós teremos a tendência, na verdade já temos a tendência de acabar permitindo que os afazeres cotidianos ocupem um lugar maior do que é do que a palavra, do que é estar em comunhão com Cristo, meditando nas suas coisas, naquilo que ele deixou para nós. Então, se ele deixou, é porque é necessário. E eu até lembrei também de um outro versículo que o apóstolo Paulo fala, não me recordo bem o livro, nem o capítulo, mas que ele fala, né, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Então não é nada místico, mas é na meditação diária, leitura diária da palavra, porque isso é o que de fato não tem e não terá fim. Tudo que nós fazemos nesse mundo, quando nós não fazemos para honrar, glorificar o nome daquele que já nos deu todas as coisas nele, porque é isso que a palavra de Deus nos diz, quando nós não fazemos para honrá-lo e glorificá-lo, não tem valia algum. Então, tudo aquilo que nós fazemos na carne para o nosso proveito próprio, sem a intenção de honrar e exaltar a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, um dia terá o fim. Agora, tudo aquilo que nós fazemos buscando primeiramente aquilo que Ele tem para nós, isso durará para sempre. Se os irmãos tiverem algo para me corrigir, sintam-se à vontade. O irmão Tiago trouxe esse texto muito bom, é um texto muito rico, esse exemplo aí, né, dessa, desse fato aí, né, de Marta e Maria, as duas irmãs, com o Senhor Jesus ali hospedado na casa delas.
muito rico, é uma coisa pequena, mas que a gente tira muito aprendizado dali, né? O irmão Tiago trouxe aí para a gente esse texto muito importante. Vamos continuar aqui, então. Ainda dá tempo. Era esse o estado das coisas em Éfeso e na igreja em geral, que pedia a intervenção do Senhor em fiel disciplina. Aquela igreja, tendo sido plantada por Paulo, já tinha caído do seu primeiro estado. O apóstolo disse: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 21. E os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Isso em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Esta é a causa da tribulação da qual fala a carta à igreja de Esmirna. Embora o Senhor seja cheio de graça e amor em todos os seus modos para com a sua caída e falha igreja, ainda assim ele é justo e deve julgar o mal. Ele não é visto nessas cartas como a cabeça no céu de um só corpo, nem como o noivo de sua igreja, mas ele é visto em seu caráter judicial, andando no meio dos castiçais, tendo os atributos de um juiz. Veja o capítulo 1 de Apocalipse, né? Continuando. O leitor deve observar que há uma certa distância e reserva no estilo de seu discurso à igreja em Éfeso. Isto está de acordo com o lugar que ele toma no meio dos castiçais de ouro. Ele escreve ao anjo da igreja e não aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, como na epístola de Paulo aos Efésios. Há muita discussão sobre quem seria o anjo. Ele era uma pessoa, acreditamos, tão identificada moralmente com a Assembleia que a representava e caracterizava. O Senhor se dirige ao anjo e não imediatamente à igreja. O anjo, portanto, dá a ideia de representação. Por exemplo, no Antigo Testamento, temos o anjo de Jeová, ou anjo do Senhor, o anjo da aliança. E no Novo Testamento temos os anjos das crianças em Atos 12. É dito de Pedro, é o seu anjo. Vamos agora dar uma olhada na carta à igreja de Esmirna. Bem, meus irmãos, eu acho que a gente pode continuar a leitura. Acho que amanhã, né, ainda é a mesma leitura, né, Jefferson? A gente pode continuar a leitura amanhã, pegando aí da carta à igreja de Esmirna. A gente até lê lá em Apocalipse 2, de 8 a 11, a carta, e depois a gente vem e faz a leitura aqui do livro, tá bom? Então, acho que a gente pode estar concluindo aqui. Não sei se algum outro irmão quer comentar alguma coisa sobre o que a gente acabou de ler. Importante uma coisa aí, viu, irmãos? Que ele coloca lá em Éfeso, ali nessa primeira parte aí, é que, né, o Senhor, ele julga o mal. Então, o Senhor sempre vai tratar, né, se há um caminhar que não está conforme, ou alguma coisa que precisa ser corrigida, o Senhor vai corrigir, tá bom? Ele vai corrigir. E às vezes ele vai ter que usar de um juízo ou uma disciplina que pode até ser dolorosa. Então, por exemplo, na
carta de Éfeso, né, a igreja de Éfeso, que está representando o estado daquela igreja naquele período ali, né, estavam ali deixando o primeiro amor, ou seja, o coração dele estava se esfriando com relação à pessoa do Senhor Jesus, né, essas afeições, esses sentimentos, né, a pessoa do Senhor Jesus como sendo o centro, sendo o alvo, sendo aquela que em nosso olhar está sempre voltado. Eles estavam até ocupados com muitas coisas, né, com muitas obras, e eram bem, né, operosos nisso, mas deixaram o primeiro amor. E aí o que acontece é que o Senhor, então, tem que tratar com eles, né, exatamente para que isso não aumentasse e a igreja perdesse por completo, né, esse primeiro amor, esse entendimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Né, até, inclusive, aí no texto que o irmão Tiago colocou, de Marta e Maria, né, em que o Senhor chama a atenção de Marta ali, né, que ela estava ocupada com muitos afazeres e tal, e que uma só coisa era importante ali e tal, e que Maria estava assim aproveitando aquilo. A gente vai ver depois, mais na frente, lá até no Evangelho de João, que depois desse acontecimento aí, de novo, a Bíblia relata de Marta servindo ao Senhor e aos seus discípulos na casa. Mas só que ali, agora, não há nenhuma repreensão para Marta. Por quê? Porque agora ela está fazendo a obra, mas agora ela estava com o coração correto, né? O amor e a atenção àquela pessoa, o Senhor Jesus. Ela não estava preocupada com a irmã dela, que a irmã dela tinha quebrado o vaso de perfume ungido os pés do Senhor Jesus. Não, ela estava ali com o Senhor Jesus, estava servindo, fazendo as coisas. Então, o coração dela foi, então, vamos dizer assim, corrigido para estar onde deveria estar. E mesmo fazendo o serviço, né? É o que tem faltado muito na cristandade hoje em dia, né? Muitas obras, muitas coisas para fazer, muitas atividades, mas onde está o Senhor Jesus no meio de tudo isso? Né? Onde está Cristo? Né? Os cristãos deviam parar e sentar aos pés do Senhor Jesus como Maria, para ouvir a Ele. Isso sim, né? Procurar saber onde que está o Senhor Jesus, eu poder sentar aos pés dele e poder ouvir. Os homens, aí estão vindo muitos homens, muitas vozes, muitas doutrinas, muitos ventos de doutrinas, muitas atividades, muitas obras, muito tudo. Mas onde está o Senhor Jesus? Então é isso, viu, irmãos? A gente está atento nessas coisas aí, a palavra tem nos ensinado. Então amanhã a gente continua, né, com a carta à igreja de Esmirna, Apocalipse 2, do 8 a 11. Já é 9h30, nós vamos estar encerrando então. Deixa eu parar aqui a gravação.